Março, Dia Internacional da Mulher. Alex, já presenteou as mulheres da sua vida? Com certeza, né, Thalita? O que elas receberam? Recebeu uma mensagem no WhatsApp. A minha presença. Tô brincando, gente. Nada. Não é mensagem no WhatsApp, não, né? Tem que parabenizar pessoalmente também. Isso. Todos os dias. Mas é um dia de lembrar também pela luta de todas elas, né, Thalita? É porque hoje tá uma data muito comercial, né? Sim. Hoje, Dia da Mulher, vou dar um presente pra mulher, mas simplesmente dar um presente, tem que entender um pouquinho do que é a data. É verdade, né? Tem que mudar as atitudes também, né, Alex? E vem com o presente também é bom, né, Claro, gente? com certeza. E para falar a respeito desse assunto, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente já tem aí recebido algumas pessoas para estar falando a respeito um pouquinho dos direitos das mulheres, né, das conquistas ao longo desse tempo. E hoje a gente vai estar recebendo aqui a presidente da seccional da OAB em Paranaíba, a doutora Daniela Carósio, que fala um pouquinho para a gente sobre os direitos das mulheres, dessas conquistas, né? O que a gente ainda tem para... embora a gente esteja em 2023, né? A gente fala em 2023, acho que está tudo muito evoluído, né? Tem internet, mas temos muito ainda o que conquistar, né, Daniela? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Quero agradecer em nome da subseção, da 6ª subseção da OAB Seccional Mato Grosso do Sul, a oportunidade de estar falando para mim um tema tão importante, satisfatório, que são os direitos da mulher, né? São direitos que eu vejo que são muito recentes, apesar da gente não ter essa dimensão quando vamos fazer uma rápida busca na legislação, tem muitos direitos que ainda estão sendo reconhecidos há pouco. Então, para mim é muito importante e muito satisfatório estar aqui com vocês hoje nessa data. Bom, e para a gente começar a entrevista, eu queria que você falasse, né, um pouquinho do seu papel, né? Você, mulher, advogada e presidindo aí a OAB. Como que foi esse desafio? Como que você encarou isso, né? Já era uma coisa que você almejava e teve algum tipo de preconceito? Para mim, estar à frente da 6ª subseção é uma honra. Eu sou a 2ª presidente em tantos anos. A primeira foi a doutora Maria de Lourdes, excelente advogada. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. A princípio não houve a busca, eu quero ser presidente. Eu sempre tive um espírito nato de buscar movimentos da sororidade. Até então eu nem sabia o que era sororidade, é um termo muito novo, né, muito recente, mas assim, de unir mulheres, de ajudar. Então assim, foi a oportunidade de estar ajudando a classe, porque eu já me envolvi em muitos projetos sociais e às vezes eu doava o que eu não sabia mais, que era outras coisas, situações rotineiras, né? O próprio conhecimento, né? E agora é a oportunidade de doar o próprio conhecimento dentro de projetos e até auxiliar na melhora da advocacia. Então, para mim, está sendo maravilhoso, desafiador. Graças a Deus, nós vivemos numa comarca maravilhosa. A maioria das pessoas, todos respeitam. Mas a gente sabe que existem, às vezes, algumas pessoas que desdenham pelo fato de ser mulher, de acreditar que existe uma pessoa por trás da outra por falta de competência ou eficiência. Mas isso é muito pequeno, isso não incomoda. Eu acho que quando a gente tem um propósito, a gente tem que seguir na direção e tentar fazer o nosso melhor sem olhar para os lados, senão nós nos distraímos. E quando a gente fala dessa questão das conquistas, né, a própria advocacia, né, era uma profissão muito masculina, né? Só os homens, né, estudavam, tinham acesso e a advocacia era uma dessas, um desses cursos, né, em que os homens dominavam, né? E as mulheres hoje, né, aí dominando, reinando, né? Aqui em Paranaíba a gente tem vários nomes, né, de destaque. E acredito que isso também é uma conquista. Sim, é uma conquista. Quando eu comecei a advogar, há 10 anos, nós não víamos quase mulheres no fórum, nas repartições judiciárias. E hoje nós vemos que elas vão muito mais. O próprio exemplo é o OAB. Antes nós víamos muitos eventos, porém poucas iam. E eu percebo que após agora estar na presidência da OAB, estimular com que mulheres estejam, eu percebo que elas ficam mais à vontade de ir até a OAB, né? Então, era uma profissão que dominava mesmo o sexo masculino. E hoje nós vemos já nas universidades e até nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil que somos maioria já. Uhum. E aí eu venho um questionamento que um mestre, nosso professor Isael, a qual eu nutro profundo
profunda admiração, mestre e doutor. Eu falo mestre pela força do hábito. Uma vez ele me fez um questionamento que nunca mais saiu da minha cabeça, e aí eu quero deixar para vocês. Se hoje os quadros das ordens dos advogados somos em maioria mulheres, por que somos minoria na presidência? Hoje nós temos 37 ou 38 subseções, salvo engano, onde somente 8 possuem presidentes mulheres. Então, assim, existem muitos direitos conquistados, mas existe muito ainda a ser feito quando nós tentamos que mulheres ocupem também locais de destaque. Onde elas mesmo, muitos delas, eu não falo que o problema seria a sociedade de forma alguma. Às vezes até mesmo elas, por tratar de uma profissão que anteriormente era mais masculina, têm o receio de chegar. Tinham receio talvez de estar em repartições públicas, trabalhando, ou tinham receio de ir até o OAB. Então, é começar a conquistar espaços que são de todos. E quando a gente fala, você citou aí a questão das conquistas, né, das mulheres, e quando a gente para analisar, são conquistas que a gente acha que tem muito tempo, né? E quando a gente vai olhar as datas, são, assim, conquistas recentes, né? Você estava até, antes da gente entrar no ar, estava citando algumas, a questão do voto, né? A questão do homem poder anular o casamento, né? Por conta da virgindade. Então, assim, são conquistas muito recentes, né, doutora? Sim, nós temos conquistas que são extremamente recentes. Se nós não pararmos no quadro histórico de conquistas femininas, a gente acredita, mas foi lá em 88, direito à igualdade a homens e mulheres, 88 tá ali, né? 88 eu já era nascida, para vocês terem uma noção. Então, o que acontece? Existem muitos outros direitos que estão sendo conquistados posteriormente. Vou dar um exemplo claro. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. É o direito da mulher de ter um tratamento diferenciado pela violência doméstica. Ela precisa. Não existia aquelas medidas de urgência, de afastamento. Então, assim, são direitos muito, muito, muito novos. O direito de prioridade no divórcio para as vítimas é algo muito recente. Então, tem muitos direitos aí que estão sendo conquistados recentemente. E eu até, inclusive, compartilhei no meu Instagram, né? O Senado Federal compartilhou, né, algumas conquistas, né, das mulheres ao longo dos últimos anos. Eu até falava aqui na bancada a questão do planejamento familiar, né? É uma decisão que vale tanto para a mulher quanto para o homem, mas eu acho que o homem, ele não era julgado por isso, né? A mulher, ela tem sobre ela essa questão do julgamento, essa questão, mas você não quer ter filho, né? Ou, não vai fazer ela que é dura, né? Não quer ter mais filhos. Então, assim, a mulher, ela tem esse olhar, até mesmo de outras mulheres, né? De julgamento, tem aquele peso, né? Sim, tem muito. Esse julgamento não acontece só entre homens, existe entre mulheres. Então, a mulher, ela tem uma... Eu não sei se eu posso dizer dificuldade, porque depende da mulher, né? Hoje eu não tenho dificuldade nesse sentido. Eu me sinto muito tranquila com os julgamentos, mas a mulher hoje, para ela estar trabalhando fora, talvez exige-se muito mais dela dentro de casa. Porque supostamente o papel de fazer os trabalhos da casa seria só dela. Mas por que seria só dela? Onde isso está escrito? Se lá na Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Então, a mulher acaba sofrendo tanto da sociedade, de algumas pessoas, quanto às vezes dentro da própria casa, uma exigência, um trabalho, uma jornada tríplice por ter que trabalhar em casa. Lembrando que antigamente as mulheres, elas não saíam de casa. Os homens eram o provedor, mas antigamente ele conseguia prover todas as despesas de uma casa. Agora, nós temos que pensar que na atualidade é muito difícil, não são todos os homens que conseguem ser mantenedores de forma unitária de uma casa. E aí precisa da ajuda da mulher. E aí é bem diferente, porque ambos saem para trabalhar, ambos chegam em casa, ambos têm os filhos, ambos têm o trabalho. Mas por que esse trabalho tem que ser só dela? Se agora tá tudo mudado. Se hoje as despesas são maiores e modificou todo o cenário atual. É verdade, mas eu acho que é até uma questão de cultura, né? De comportamento, né? O menino vê o pai chegar em casa e deitar no sofá e descansar, e a mãe vai lá para fazer a comida, a irmã tá cuidando do irmão, né? Tá ajudando a fazer alguma tarefa, alguma coisa assim. Então,
chega a ser até uma coisa, a cultura, né? E falando um pouquinho dessa questão de julgamento, você falou da sororidade, né? Eu quero lembrar aqui que certa vez o padre, né, estava falando na missa. Ele usou, era outro contexto, né? Mas eu achei muito interessante, né? Como que eu posso pedir, né? Equiparar todo mundo, né? Então, assim, muitas vezes nós somos julgadas, né? Por sair para trabalhar ou para ficar em casa. Então, como que eu posso pedir para uma dona de casa sair para trabalhar, sendo que muitas vezes ela não tem aquela condição, né? A casa exige mais dela, né? Ou muitas vezes aquela mulher que precisa trabalhar. Às vezes ela até quer ficar mais em casa com os filhos, mas ela precisa sair para trabalhar, até mesmo para ajudar na renda, né? Então, a gente não pode equiparar porque cada um é uma situação. E aí é que entra a sororidade, né? Você se colocar no lugar da outra, né? Exatamente. Às vezes existe uma visão distorcida no sentido do feminismo. Até queria entrar nesse tema. O feminismo, algumas pessoas acham que são aqueles atos em que são radicais. E, na verdade, não é. O feminismo, ele é a busca pelo direito à igualdade. Então, o que prega o feminismo, a sororidade, é que a mulher, ela tenha direito de estar onde ela quiser. Porque não há nenhum problema ela querer ser dona de casa ou ela se dedicar aos filhos. Isso é maravilhoso. E é um papel fundamental. E tem toda a minha admiração àquela mulher que dedica a sua vida por uma família. Mas parte da premissa de que essa escolha não pode ser obrigada. Então a mulher, ela tem direito, cada um tem sua necessidade. Às vezes o sonho de uma pessoa é ser radialista, é ser influencer, é ser advogada, juíza, gari, não sei. Cada um tem um desejo. Como estar ali o tempo todo participando da criação dos filhos e da família. Então, o feminismo, a sororidade é o quê? É a busca pela igualdade de direitos. Em que sentido? Para que elas lutem pelo mesmo bem comum, que seria a igualdade, e que ela possa fazer a escolha da própria vida. Possa sair de um relacionamento viva, por exemplo, que a gente vê muitos casos que acaba tendo feminicídio. Então, é mais nesse sentido, não é aquele movimento que acaba deturpando a essência dele. A essência do feminismo é sempre a busca pela igualdade. Sem anarquia, sem situações radicais. Isso, e falando também do empoderamento feminino, né? Eu acho que o que eu acho muito bonito, né? Quando a gente fala de empoderamento, é a mulher se empoderar do seu papel no meio que ela vive, né? Então, é aquela mulher que decidiu ficar em casa, então ela tem o poder sobre a casa, né? Aquela mulher que saiu para trabalhar, ela tem o poder no ambiente de trabalho dela. E você impulsionar outras mulheres, né? Isso é muito bonito. Então, seja dentro de casa você educando seus filhos, seja no seu trabalho, né, com a função que você exerce. Então, eu acho que essa questão do empoderamento feminino se perdeu muito nisso, né, no radicalismo. Sim. Então, você ser empoderada é você estar empoderada aonde você estiver, né? Seja em casa, seja no mercado de trabalho. Mas, falando um pouquinho do mercado de trabalho, a gente sente muito hoje, né, a questão, assim, de muitos homens ainda acharem que eles têm, né, doutora, a palavra deles vale mais, né? E a gente eu, por exemplo, né, que saio para trabalhar, a gente vê isso de perto, né? De homens acharem que, não, mas eu tô falando, né? Fica a minha palavra contra a sua. Isso já entra na seara do assédio moral, né? Sim. Na verdade, eu, graças a Deus, não passo por isso, né? Mas eu escuto falar muito nesse sentido, e às vezes até nos próprios projetos que a gente desempenha, ouve as vítimas, tem muito isso. Se você registrar ocorrência, não vão acreditar em você, porque eu sou fulano, eu sou ciclano. Então a gente escuta falar muito. Graças a Deus, é o que eu falei, não é a minha realidade, mas eu acredito que vem dessa questão do empoderamento que você falou. Voltando lá no empoderamento, eu vejo ele como o empoderamento não é ser vulgar. Existe também essa distorção, é muito importante. O empoderamento é o direito de ser quem é e a autonomia de ser feliz e ser o que se quer. Isso é empoderamento, igual a dona de casa que você disse. A dona de casa, ela está empoderada? Ela tem autonomia? Ela está feliz? Ou ela está sendo subordinada e vivendo numa questão que não é o que ela quer? Aí eu não vejo. Então, o empoderamento seria muito importante deixar nesse sentido. Agora, essa questão da palavra do homem vale mais, sinceramente,
eu posso estar equivocada, mas eu, dentro de 10 anos de profissão, não tive esse problema, né? Eu vejo que a nossa sociedade, apesar de ter essa cultura, né, machista, e a gente não pode culpar também os homens por isso, eu acho que a gente tem que saber lidar e conviver no meio que estamos. É algo muito antigo, tá arraigado, é a gente saber trabalhar com o que temos e tentar mudar isso. Os direitos, nós temos muitos na Constituição, na legislação. O que nós temos que procurar enquanto mulheres também? Colocá-los em prática. O próprio empoderamento. Eu acho que a partir do momento que a gente se empodera, que nós colocamos limites e fechamos os ouvidos para esse tipo de fala, a gente inibe aquele que fala. Então, eu acho que a mulher, a gente não muda o outro. Eu pus isso na minha cabeça tem muitos anos. Mas quando a gente muda, as pessoas à nossa volta mudam também. Então, o meu conselho para essas mulheres que vivem dessa forma hoje é não permitir e não tomar aquilo para a vida. A minha palavra vale mais que a sua. Ok, silencie. Continue e faça o que você tem que fazer. Se for o caso grave, registre a ocorrência. Mas assim, não faça a palavra daquela pessoa como verdade. Não tome ela como verdade. Uhum. E eu acho que o mais importante, né, do dia de hoje é, além da gente falar dessa questão do empoderamento, né, da sororidade, é mostrar para a mulher, né, que sim, ela pode estar onde ela quiser, né, que ela pode exercer o seu papel na sociedade e a gente não é menor que ninguém, né? Seja menor que um homem, né? Trazendo essa questão, né, do homem se achar superior, como muito tempo foi, né? Questão da mulher ter que pedir para ir votar. Sim. A mulher ter que pedir para... Não podia escolher, né, com quem ela ia casar, né? Então, enfim, entre outras situações, né? Então, eu acho assim que o mais importante é a gente saber que nós temos direito. Sim. Nós temos direito de trabalhar, nós temos direito de ter o nosso salário, nós temos direito de estar onde a gente quiser. E a gente não é menor por isso, né? Não é menor por isso. E uma coisa que vem muito é a questão da culpa, né? Você falou, então essa dona de casa, ela tá em casa porque ela quer, ela tá em casa por conta de qual situação? E vem a culpa, vem o julgamento, né, de muitas Sim. pessoas que muitas vezes... Não trabalha e às vezes trabalha mais do que aquela que está fora de casa, não é? E aí vem a questão desse julgamento, né? O olhar do outro, de falar assim, mas por que não vai trabalhar, né? Então, assim, não sabe a situação que a outra está vivendo e já aponta o dedo, Você né? tocou num ponto importante, porque realmente as mulheres que saem para trabalhar, algumas pessoas reclamam porque elas saem para trabalhar e porque não estão cuidando dos filhos. Se estão em casa, reclamam porque estão em casa e não estão trabalhando, estão fazendo o que em casa? Como assim, gente? Que situação? E ninguém chega a lugar nenhum, só reclama, né? Infelizmente. E é por isso que a gente não pode, eu, né, enquanto mulher, né, é o que eu diria para outras mulheres, né? É por isso que eu sempre falo, essa culpa não é minha. Sim. Então, assim, essa culpa é sua. Exato. Eu tô fazendo o que eu quero e minha consciência tá tranquila. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente quer, né? Vamos dizer, o que o coração da gente pede, né? Porque você fica livre, né, da culpa. Então, é o que eu tenho pro momento, é o meu melhor, né? O que eu tô oferecendo. E assim, quanto a essa questão dos filhos, eu falo muito e aprendi com uma pessoa fenomenal, Ana Paula. Ela me ensinou porque eu trabalho muito. E às vezes, no começo eu carregava uma culpa. Nossa, mas eu trabalho muito, acabo ficando só à noite com a minha filha, atividade. E ela falava assim, Daniela... É qualidade e não quantidade. Porque às vezes você tá o dia todo com seu filho, mas às vezes você não tá tendo aquele momento de qualidade. Sim. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente tenta compensar com a qualidade, o carinho, é brincar à noite com nossos filhos, é dar uma atenção. A vida fica mais leve. E a gente precisa que a vida fique mais leve. E eu também gostaria de deixar muito importante sobre o posicionamento do Alex, sobre o julgamento. Eu acho que a chave de todas as coisas... É a gente parar de julgar o outro. Não tô falando só de Sim. feminismo, de sororidade, eu tô falando como um todo. Porque assim como mulheres são julgadas, jovens profissionais são julgados que talvez não tenham competência, supostamente, e a gente sabe que tem. Não é idade ou tempo de trabalho que vai definir o tamanho da excelência de um profissional. O porquê que casais não têm 2 ou 3 filhos ou não vão ter. Eu falo assim, e você disse isso também no começo que eu achei maravilhoso. Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe até onde pode ir. E quem somos nós para julgar a decisão de cada um? Porque cada um sabe o que vive entre 4 paredes
e a realidade que possui e até onde vai suas necessidades. Isso mesmo. Doutora, a gente poderia ficar aqui, falando horas, né, sobre esse assunto, mas para a gente poder encerrar, eu acho importante a gente fortalecer aqui a questão da rede, né, da rede de apoio, né. Hoje a gente tem aí vários projetos, né, que acolhem mulheres, principalmente em situação de violência, mas já existem aí muitas leis, né, que a questão da casa própria, né, então a gente tem muito projeto que acolhe, né, e abraça a mulher, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né. Aqui em Paranaíba, a OAB oferece quais serviços, né, para as mulheres? A rede de enfrentamento à violência doméstica é sensacional, são várias entidades municipais que somam esforços de forma gratuita. É um trabalho voluntário coordenado pelo professor Isael, doutora Eva Mayra Colgo e doutora Hilker Dutra, onde eles desempenham um trabalho maravilhoso que fornece todo um amparo para a vítima de violência doméstica. Como que ela pode procurar a rede? Quando ela procura um órgão municipal, ela pode ser direcionada, e na OAB nós temos o OAB por Elas, que ele funciona dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher, o dia todo, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30. A vítima indo lá, ela vai passar por uma triagem, não precisa de boletim de ocorrência, o próprio voluntário vai direcioná-lo para alguém da rede, seja psicólogo, seja a parte assistencial. Então, nós contamos na nossa cidade com esse apoio às mulheres. E esse OAB por Elas, nós não entramos com as ações. Ele é coordenado pela doutora Daiane Strege, que está sempre na luta dos direitos femininos, e temos muitos outros advogados, vai tirar dúvidas sobre direito, se aquilo é uma violência, se não é, se ela sair de casa, ela realmente vai sair só com o que ela entrou, se ela vai passar fome, se ela tem direito a alimentos, porque muitas mulheres se mantêm em situações abusivas pela falta do conhecimento dos próprios direitos. Então, a nossa cidade é abençoada porque nós temos projetos maravilhosos, como a rede de enfrentamento e também o OAB por Elas, e dentre outros mais. Sua mensagem, então, para as mulheres nesse dia, doutora? Eu quero parabenizá-las pelas lutas diárias. Eu falo que as lutas não são só as grandes, não. Aquela luta da gente ter vencido o dia, os desafios, os julgamentos, todos esses são lutas. E também quero fazer uma reflexão que nós temos muito a conquistar. Quero agradecer também os homens. Eu vejo que lá dentro da OAB, principalmente, nós temos muitos homens que nos ladeiam nessa luta dos direitos da mulher. E nós sabemos que hoje a sociedade já está mudando. Quero agradecer esses homens. E eu gostaria de finalizar com uma frase da Michelle Obama para as mulheres. Não há limite para que nós, mulheres, conquistamos e realizamos o que quisermos, seja na política ou em outras áreas. A Michelle Obama, ela é advogada e foi primeira-dama dos Estados Unidos. Agora são 11h31. Confirma? 11h31.